Olá, pessoal. Então, vamos a mais um vídeo aula sobre religião e espiritualidade. Tenho conversado com padres e pastores que me procuram em função da entrevista que dei ao canal do Carlos, afinal, o que somos nós, por incrível que pareça, eles assistem os vídeos de EQM. Embora não assumam totalmente a qualidade da experiência de cada pessoa, mas mexe, que são realidades, são experiências, são vivências, ainda que a gente possa dizer, algumas experiências não são EQM, algumas experiências são projeções extrafísicas e podem se confundir com algum animismo, ainda assim, eles sabem que têm experiências importantes e significativas, no que tange, por exemplo, algumas pessoas que conseguem saber de vidas anteriores, conseguem saber através da experiência da EQM ou mesmo de uma experiência extrafísica que passa às vezes a acontecer depois da experiência de EQM, como se a EQM abrisse, né, um portal e abre, né, naturalmente, e alguns não querem mais esse contato porque não querem ver. É só olhar lá no canal do Carlos, e não só do Carlos, existem mais, eu já conheço pelo menos uns 5 canais que falam de EQM, né, ou leem, né, experiências de outras pessoas, não é propriamente entrevista. E nessa abertura, né, a pessoa passa a ter experiências fora do corpo, extrafísica, começa a acontecer naturalmente, ou sonhos lúcidos, ou seja, abre-se alguma coisa naturalmente, né, a pessoa foi e voltou. No que ela foi, né, por qualquer questão química, bioquímica, né, remédio, engano, erro médico ou qualquer coisa que valha, né, uma falha humana, a pessoa passou. Vamos dizer, ela passaria se morresse. Mas ela retornou. Retornou para um ressuscitamento, qualquer procedimento, ou porque não estava na hora. E aí a gente vai saber exatamente depois o que ocorre, né? E tem situações em que qualquer ser humano juraria que a pessoa não retornaria, não voltaria. Situações de afogamento profundo, no fundo de um rio, que é dificílimo de achar uma pessoa. Então, isto desperta não só uma curiosidade por parte daqueles que estudam a religião. Não sei se os pastores, ou se os padres, ou bispos, ou os sacerdotes em geral, se eles fazem um caminho de espiritualidade. É verdade que eles estão dentro de uma religião. Eles professam uma religião. Eles leem um texto dito sagrado, um conjunto, né, de livros, que é a Bíblia. Estou falando dos pastores cristãos, né? Aí, luteranos, protestantes, evangélicos, Assembleia de Deus, todas essas denominações que são as variações do cristianismo, né? Desde a primeira cisão maior, né? Que foi o protestantismo, e até então você tinha o catolicismo, né? A visão judaico-cristã, que foi eliminando os seus oponentes ou divergentes, dando o nome de heresia, né? Ou seja, o que é o herege? O herege é aquele que tem uma maneira de cultuar o mesmo diferente, de hétero, tá? De diferente, herege, não é o condenado. O herege foi condenado, o diferente foi condenado, entende? Então, com toda essa movimentação, né, nós tivemos uma cisão e depois outras tantas cisões. A Igreja Católica, eu acho que é uma das poucas que permite, quer dizer, ela não permite, né, até hoje, nenhuma divisão. A divisão que foi feita na Igreja Católica hoje está por conta do sínodo, né? Quer dizer, a igreja de cada lugar, devido à diversidade hoje. Então, a igreja da Europa, a igreja na América do Norte, a igreja na América do Sul, a igreja na África, por conta do que eles chamam de pastorais, de atividade, de linguagem. Ok, só que não é só isso, tá?
Isso é só aquilo que fica bonito no papel para a gente ver, ler e aceitar. Mas não é bem assim, tá? Então, essa busca pelo fenômeno, o que é uma EQM e suas variações? A experiência de quase morte, quer dizer, aquele que quase morreu, mas esteve em algum lugar. Podemos considerar lugar, se for espaço-tempo. Podemos considerar que ele ultrapassou essa dimensão para outra dimensão. Se a dimensão acima, abaixo, tem espaço-tempo, isso é outra discussão, e também não vou discutir com a ciência. A ciência não tem essa proposta, já disse, a ciência tem a proposta de tentar conhecer e estudar o mundo físico. Físico, que ela vê, ela sente, que ela pode medir. Então, dizer que a ciência um dia vai provar é tolice. Não espera, senta ali na esquina e chora, porque não vai acontecer. Ok? Então, o que esses padres, alguns padres, menos padres, mais pastores, né, me procuraram perguntando, querendo saber um pouco mais detalhes ao vivo e a cores das minhas experiências. Foi EQM mesmo? Como você sentiu? Como você soube? O que são essas experiências extrafísicas que você tem? Você encontrou Deus? Deus, hein? Vocês querem saber se eu encontrei? Deus. Não é nem Jesus, é Deus. Então, quando eu escuto isso, eu percebo que a religião é tão limitada que Deus é um ser máximo, mas criado pelo homem, e não o contrário. Então, Deus estava em algum lugar? Deus estava sentado no trono? Tem gente que diz, eu vi Deus sentado no trono. Mas, gente, isso é uma projeção. Se eu acredito que Deus é um velho, barbudo, velhinho, mais lúcido, né? Que está sentado em algum lugar esperando alguma coisa e que tem um filho que está à direita e não sei quem está à esquerda, porque tem um lugar vago ali, né? Tem a direita e tem a esquerda. A esquerda ninguém fala quem está. Mas também não é Nossa Senhora. Oi? Então, essa concepção é uma projeção humana do ser humano, construindo um ser maior que funciona assim, 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 que vai julgar, que vai fazer, que vai acontecer, que é o Criador. Aí eu pergunto, qual a diferença disso, né, dessa estrutura, para a estrutura indígena, por exemplo? Porque Tupã, o deus do sol... Gente, Tupã, a palavra Deus, Olorum, sei lá, o outro, Orumilá, Odin, Zeus. Qual a diferença? Não são mitologias que são arquétipos, pode ser arquétipos, que são uma criação pela linguagem humana, pela imagética do ser humano? Ajuda? Sim, ajuda. Alça. Quando eu estudo um arquétipo desse, me puxa desse comum, desse terra-terra, desse chão, para uma instância superior. Mas vir a mim perguntar, eu vi Deus, o Deus Criador, Todo-Poderoso do universo infinito e eterno, aí fica difícil responder, né? E aí você fala assim, claro que não. Mas como assim? Não. Estava em lugar nenhum? Tem lugar? E eu falei, a última vez que eu estive conversando com um padre angolano, né? Está em Portugal. E eu disse, para mim, Deus está dentro, Deus está fora, está em todo lugar, eterno, infinito, etc, 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 que a gente não consegue nem conceber. Sim. Essa é a ideia. Tá. E o que está acontecendo hoje? Né? Nós estamos transformando a religião, que era você religar, né?
Era uma conjunto, um sistema, como eu falo, para religar. A proposta tinha um sacerdote que pressupõe-se que ele teria feito o processo, já teria alcançado alguma luz, não estou dizendo Deus, mas um estágio superior, e ele inspiraria, através do sistema criado, das leituras, dos rituais, as pessoas a fazerem o mesmo processo. Mas não é assim. Não foi, nem é. No início, quando não se chamava religião, talvez a prática do que a gente chama hoje cristianismo, veja, cristianismo não é a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Cristianismo seria uma tentativa de estudar a mensagem que o Cristo, né, o que a gente chama o Cristo como fosse o Buda, né, no Oriente, o Cristo para cá, que são os dois pilares máximos de luz que nós conhecemos na Terra, né, uma para o lado de lá, outra para o lado de cá, para que nós colocássemos em prática para alcançar também em verdade. Aliás, uma palavra que ele falava o tempo todo, uma expressão, em verdade vos digo. Por que duas vezes? Em verdade vos digo, né? Depois eu vou comentar com vocês. Então, em verdade, eu quero fazer esse caminho, me iluminar, sentir Deus em mim, perceber Deus em mim. Sou realmente uma criatura? Sou realmente criado à imagem e semelhança desse todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente? Sou semelhante? Sou igual? Semelhante é a mesma coisa que igual? Parecido? Né? Então, tudo isso faz parte do processo de autoconhecimento, de conhecimento do caminho, de conhecimento do que é isso tudo. Então era uma religião. Vou religar-me. Eu me desliguei. Quando eu falo que eu vou me religar, é porque eu me desliguei. A resposta, por que me desliguei? Né? A pergunta para alcançar a resposta. Por que me desliguei? Porque caí. Por que caí? Eu era perfeito e caí? Eu era perfeito e alguma coisa me puxou? Foi de dentro ou foi de fora? Essas perguntas, ainda que a gente não consiga responder numa absoluta certeza, há indícios, há uma possibilidade de a gente construir 50%, 70% de evidências para respondê-las, tá? Ao longo de um caminho. Então, é certo que eu caí e vou religar. Então, religião. Só que aí ela se esvazia. Por quê? Porque aí ela faz a mesma coisa que você fez. Você que está buscando a luz. Ela cai no mundo. Ela fica de acordo com o mundo. Passa a ser um sistema do mundo. Se é um sistema do mundo, para controle do mundo, para conter o mundo, eu não vou alcançar a dimensão maior, que é a da luz. Bom, serve, ou servia, ou ainda serve, não sei, para colocar a sociedade em ordem, para ajudar um pouco essa sociedade a não se expandir demais, a não virar um faroeste, sei lá, um verdadeiro apocalipse, cada um por si, Deus por todos, quer dizer, Deus por ninguém, porque Deus não está nem participando nada disso. Então, cada um por si, quem tiver armado se defende, quem não tiver que morra. E, sabe, uma certa coisa que a gente está vivendo hoje, principalmente nas grandes cidades, te vira, né? Porque não tem nem polícia suficiente, não tem nem sistema suficiente, não tem governo suficiente, tá tudo deficiente, insuficiente. A gente pode avaliar aluno, né? Mas não pode avaliar o governo, né? Vamos lá, nota para o governo. Insuficiente. Porque está acontecendo isso tudo. E a religião, ela vem para tentar coibir um pouco essa loucura. A loucura humana. Como assim a loucura humana? Sim, a loucura humana, que a gente chama loucura egóica, as doenças todas mentais e emocionais que graçam, e claro, as físicas. Estão dando variações. O físico é o último. E a medicina tenta tratar um indivíduo que está imerso numa sociedade totalmente doente. E onde que começa a doença? Na tela.
Na mídia. Você vai para o posto, tem mídia. Posto de saúde, você quer ficar em paz ali, você está doente, tá lá enchendo o saco. Você vai tomar um chá, tá lá, enchendo o saco. Você tá num local, tá todo mundo enchendo o saco. E ruídos, sabe? Então, onde tem o silêncio? Vai correr para dentro da floresta, né? Do bosque. Vai se isolar. Aí, quando você faz isso, autista, síndrome de Asperger, você não pode. Entende como é que tá tudo muito doente, muito doente? Como que a gente vai fazer essa religação? Esquece. Dentro da igreja, das igrejas, difícil. Estou falando para quem quer um caminho mais verdadeiro, mais intenso, não só se controlar, não só participar, cumprimentar, ele faz parte da minha paróquia, ele vai na minha igreja. Ou então, se você vê uma pessoa muito perdida, vai lá na minha igreja, o pastor reza por você. Veja, por que a pessoa não reza? E o pastor tem que rezar por ela, porque ela não consegue rezar? Vamos exorcizar. Aí exorciza no evangelismo, com os pastores, agora até, sei lá, outras pessoas estão exorcizando. Daqui a pouco tem terapeuta exorcizando. Que o troço está tão colado nas pessoas, o mal, que mal? Mal mental, emocional, físico, está colado, gente, está dando variações. Então eu quero fazer um caminho de espiritualidade, eu já disse, eu preciso da saúde mental, emocional e física. E eu conversei isso com pastores e padres. Claro, nesse ponto eles falam, claro. Mas será que está sendo cultivado isso? Está sendo ensinado? Então, fazendo um parênteses aqui só sobre as religiões. Por que na Igreja Católica, que é uma das maiores, né? Que deu, vamos dizer, a origem, né, no Ocidente a tudo isso, nessa sistematização, por que não estuda a Bíblia? Porque não tem, só tem aquele catecismo e tal, depois a crisma, para na cara, porque você renunciou a Satanás, mais nada. É depois só, amém, 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 tal, né? Mecânico, repete, vazio, você repete até dormindo. Se você começar a rezar o terço e começar a rezar qualquer outra coisa mecânica, o seu corpo vai ficar fazendo aquilo. E tanto faz. Aí fala assim, não, porque sua alma está orando. Não, sua alma não está orando. Porque se você botar uma outra coisa, uma outra frase qualquer para repetir, eu tenho prosperidade em todos os campos da minha vida, eu tenho abundância em todas as áreas da minha vida, eu tenho abundância. Se eu dormir falando isso, você vai acordar pronunciando isso no meio da noite. Porque você mandou um comando pro teu cérebro vai ficar lá naquele... Então não tem validade nenhuma. Tá fazendo efeito? Não, já tá no automático, já não tá mais fazendo efeito. Se fosse assim, todo mundo andava com um fone de ouvido, comandando as melhores coisas possíveis, estaria fazendo efeito. A programação, mesmo a programação neurolinguística, faz efeito até certo ponto, e é por isso que eu trabalho de uma maneira diferente. Eu aviso meus clientes que é assim, eu tiro primeiro para poder entrar. Não adianta tá aqui, todos os vícios, e aí eu coloco uma outra programação. É igual, você mistura. Tem que esvaziar, lavar lá a xícara para botar o café novo, né? Então o que está acontecendo hoje? Hoje está vendo, eu comentei até no vídeo passado, a questão da espiritualidade como commodity, né? A espiritualidade sendo vendida como mais uma coisa midiática. Gente, vocês vão me ver falar de mídia, eu tenho um verdadeiro horror, realmente. Tá? Faz mais mal do que bem. Mais mal do que bem. Porque o boca a boca das pessoas é mais saudável do que o que a mídia faz. Que no boca a boca, você pode dizer, aumentou um ponto, mas tem um mais fundo de verdade do que o que a mídia faz. A mídia inventa, a mídia mente, a mídia distorce. E nós estamos caminhando para o quê? Dentro desse sistema. A religião está ali ainda, algumas pessoas tentando, algumas, bem poucas, tentando fazer um caminho de espiritualidade, a espiritualidade já tendo o mesmo valor de religião, porque eles pegam isso e tacam ali.
Tudo que você colocar para fazer um caminho verdadeiro, eles vão dar um jeito de pegar aquilo e sujar com toda a ideologia que eles querem. Porque a liberdade não é dada e nunca será dada. A liberdade para você fazer realmente o que você quer é conquistada, principalmente essa, que contesta todo o sistema. Por que contesta? É só olhar, não preciso nem explicar muito isso. Tá? Então, você tem sistema monarquista, parlamentarista com capitalismo. Monarquista sem parlamentarismo, socialista, comunista, monarquia, república com liberalismo, socialismo com liberalismo, comunismo sem nada, ditadura. Qualquer um desses sistemas tem uma coisa em comum, né? Diferentes explicações do dinheiro, Estado mais inchado, Estado menos inchado, a religião ali fazendo parte, a religião, não da espiritualidade, a religião, a mente fazendo parte, e nós estamos caminhando para o quê? Pelo menos o que eu vejo no Brasil e na América Latina. Não conheço bem a África, conheci agora um moçambicano, um angolano. Não vou fazer uma análise, mas não é muito difícil, conversando com eles, saber que estamos indo para o mesmo buraco. O buraco do quê? Meritocracia? Isso aí foi a maior invencionice besta que eu já vi e que saíram repetindo por tudo quanto é lado. Na verdade, o conceito saiu dos Estados Unidos, do pessoal que pagava, tinha mérito para pagar para entrar numa faculdade cara lá nos Estados Unidos. O que virou aqui? Se eu estudo meritocracia. Veja, quem está no governo? Quem tem estado no governo? Quem está governando esse país há tempos? Alguma pessoa com muito mérito? Com muitos títulos? Que estudou muito? Onde está a meritocracia? Cracia é governo, governo daqueles que têm mérito. Aonde? As pessoas que se candidatam a deputado, vereador, deputado federal, senador, são pessoas que estudaram, diplomadas, com doutorado, que têm méritos. Então, como é que a mídia inventa um troço desse e todo mundo diz, amém, amém? Como? Então, eu digo para onde estamos caminhando. Qual o sistema? Idiocracismo. Idiocracismo, tá? Então, o que graça no Brasil e na América Latina é o idiocracismo. Estamos no governo dos idiotas. E não temem falar isso. Idiotas. Por quê? Dizemos amém às coisas mais absurdas, a mídia divulga e ecoa, porque peraí, né? Se eu sou repórter, fiz comunicação social, vou ter que repetir o troço, eu vou me demitir. Eu vou ter que falar alguma outra coisa. Não tenho poder nenhum, só o dinheiro no bolso. Quem começou a repetir esse troço de meritocracia não raciocinou. Mas quem é que raciocina? O que eu preciso para raciocinar? O que eu preciso para pensar por mim mesmo e falar, nossa, aquilo é uma besteira? Ler, estudar. Como estão as escolas? Como estão as escolas? Como estão nossos professores? Qual o nosso sistema educacional de diversos níveis, da educação infantil até a faculdade? Como estão? Falo também com professores que dizem, estou desistindo do magistério. Por quê? E aí vai dizer que isso é assim mesmo, que é a falência do humanismo, da educação. Não, estão criando isso para colocar o idiocracismo. Aí depois aguenta os idiotas, tá? Vai ser o governo dos idiotas para os idiotas. E não vou esperar nada. Se depois fizerem uma fogueira coletiva de que isso aqui se chama livro, que tem gente que fala assim, porque livro é meio caro, livro eu não consigo ler. Não consegue ler nem no computador, nem no celular, nem no Kindle, nem no tablet, nada. Não consegue ler, não consigo mais ler. Assim de pessoas que eu atendo que não conseguem ler. É só olhar as escolas, é só olhar os filhos dessas clientes minhas, dos clientes. E um monte de autismo, TDAH, até velhinho de 70 anos, TDAH.
Até eu. Você tem traços de autismo. Não, não tenho, não. Eu tenho traços de inteligência e consciência. Não aceito esse tipo de rótulo. Agora, se eu quiser subir a montanha para meditar e ficar um pouco, sabe, afastada da sociedade, porque estou me afastando dos idiotas, da imbecilidade, da tela gratuita. Gente, o que é o TikTok? Sei quantos mil, passou de, sei lá, de 5.000 vídeos de dancinha de bunda. O que é isso, gente? É só olhar aquele filme Idiocracia. Se vocês não tiverem, eu vou divulgar isso para todo mundo. Um filme que o cara foi um profeta. Um profeta. E no futuro ia ser assim, nas telas. Aí você fala assim, nossa, isso é um absurdo. Quando eu assisti o filme, falei, claro que a gente não vai chegar nisso. Aí hoje eu digo, claro que a gente já chegou nisso. É isso, tá? Então, o que eu devo buscar? E onde eu devo buscar? Na internet? É bem difícil, mas tá. A rede é vasta, é ampla, tem gente fazendo bom trabalho. Menos. Sempre vai ser uma minoria. Então tem que garimpar. O pessoal não garimpa aí os Bitcoin? Garimpa ouro? Vamos garimpar o que tem de bom nessa internet. E como que eu vou discernir isso? Eu tenho que ter algum critério. Qual é o critério? Que o curso é caro? Não, não. Que o curso é de graça? Também não. Não é valor nesse sentido. Tem que ressoar com alguma parte mais profunda sua e vai incomodar. Vai tirar você de uma zona de conforto, você vai respirar fundo, vai se incomodar. Ali tem alguma coisa. No sentido de você para você, não é o mundo. Você para você. Então, o que eu devo buscar para alcançar a espiritualidade, para alcançar, para conseguir fazer esse caminho, né? Yogananda costumava chamar isso de a doce revolução. É uma revolução que você vai ter que fazer na sua vida, mas ela é doce. Por que ela é doce? Porque ela vai te trazer a luz, ela vai te trazer o amor, ela vai te trazer uma consciência, né? E como é que a gente identifica isso? A carta do louco, depois quando eu estiver falando mais sobre tarô, vocês vão ver. A carta do louco é justamente esse início. É aquele que se dispõe sozinho, não tem a multidão fazendo caminho. Vocês já viram alguma parte de autoconhecimento ter uma multidão? Não, não tem multidão. Mas eu preciso da minha mente, eu preciso discernir, então ela tem que estar afiada. O que é uma mente afiada? Eu não posso estar com o centro do discernimento escagualhado, que é aqui, ó, córtex frontal. E como é que ele fica afiado? Quando ele para de cultivar determinadas coisas, entre elas droga, tá? E droga é qualquer coisa que é elemento de fuga. Álcool, pornografia, drogas mesmo, né? A gente sabe que existem por aí, que vão arrombando a força aqui, os córtex frontal, e gerando uma dopamina, que é uma sensação que eles chamam de prazerosa. Aí a questão de gosto, né? Fica difícil dizer o que é prazer e o que não é prazer. Uma alienação é prazer? Quando você passa mal com uma droga, é prazer? Ah, mas depois. E tem um depois, né? Mas tem o ruim primeiro, e depois o bom. Mas é uma fuga, mas aí você volta, né? Porque é uma fuga que, na verdade, não é uma fuga, é um esconderijozinho, né? Porque você vai voltar para a realidade. Uma fuga é vou embora e não volto. Mas não. Na droga, quando você faz isso, você morre, né? A droga você vai e volta. Vai e volta. Como se você se trancasse no quarto e voltasse. E a vida? E o trabalho? E a casa, a mulher, o filho, o problema do carro? E a sociedade? Entende? Você está indo e voltando, indo e voltando. Então isso vai arrombando. Então, sem a mente firme e com conteúdo.
tá? Para me direcionar. Eu tenho que... Vou subir... Vou fazer o caminho de Caravaggio aqui, tá? Eu pergunto para quem fez, quanto tempo leva? Aí um fala 10 dias, outro já me falou 8. Já teve gente que falou, depende, quase 12. A pé, tá. Tem pousada? Então, eu tenho que... O que eu estou fazendo? Eu quero fazer o caminho. Então, eu pergunto para quem? Para quem não sabe nada, que não sabe nem onde fica Caravaggio? Não. Eu vou perguntar para quem fez e para quem fez quando. Você fez no inverno, fez no outono, fez no verão. Isso faz uma diferença. Se eu vou fazer no verão, aqui é quente. Quando dá verão mesmo. Né? Tô na Serra Gaúcha. Então, eu tenho que saber, você fez quando? Abril? Abril estava começando, né? Tava caindo a temperatura, os ventos, mas choveu? Você chegou a pegar chuva? Peguei 2 dias, o outro diz, não peguei chuva nenhuma, eu fiz um pouco mais na primavera. Então, veja quanta informação eu tenho que ter se eu quiser fazer o caminho com mais segurança, com mais certeza. Porque ainda assim, gente, mesmo que você dissesse, mas é melhor sair na aventura. E se eu errar? E se eu me machucar? Vale a pena? Eu quero isso ou eu quero o caminho? Eu quero alcançar alguma coisa nesse caminho, além do caminho, chegar no Caravaggio? Ou eu quero simplesmente fazer uma aventura? Uma aventura não precisa fazer o Caravaggio. Eu faço qualquer uma. Qualquer trilha vai ser uma aventura. Entende a diferença do raciocínio? Quando a pessoa tem preguiça de estudar e de pesquisar? Então, assim, mesmo que eu escute 5 pessoas, 10 pessoas que fizeram o caminho. Vocês fizeram com bota, sem bota, assim ou assado. Eu fiz na minha livraria um evento sobre o caminho de Santiago de Compostela. 5 escritores. Quer dizer, na verdade, 3 escritores e 2 que tinham feito sem escrever. Cada um fez um caminho, entende? Não foi só porque um saiu da França, o outro fez só o caminho espanhol. Isso já é uma diferença. Mas cada um fez um caminho. Cada um sentiu de uma maneira, cada um teve uma experiência, e isso é muito bom. Os que foram pelas pousadas, os que não queriam ficar nas pousadas com muito conforto, porque queriam fazer um caminho um pouco mais rústico, mais autêntico. E nós escutamos todos os depoimentos. Tinha uns que tinham relatos. Tinha um que falou assim, olha, importante você comprar uma boa meia para não esfolar seus pés. Falei, pá, anotado. Boa meia. Qual é a meia melhor? Coreana, de algodão. Tá, tudo bem. Veja, é uma dica importante, porque eu não quero sacrifício físico, mas eu quero caminho. Mas os meus pés não podem ficar machucados, senão daqui a pouco eu não estou andando, vou desistir do caminho, porque negligenciei uma informação que, de repente, era fundamental para eu não desistir. Eu não vou chegar com os pés lá em Santiago, que eu nem sei, eu não fiz esse caminho, chegar lá com os pés que não dá nem para andar, vou ter que ser carregada. Não vale a pena, não é isso. E nem nenhum caminho de espiritualidade que é isso. Não é esfalfar os pés, né? Então, se eu vou fazer o caminho do Caravaggio, que qualquer um desses caminhos, eles têm esse simbolismo de você ir buscar algo transcendente ou abrir alguma coisa, você se desliga do mundo, você passa, sei lá, 10 dias, um mês. O Santiago é o maior, né? Parece. Esse aqui é de 10 dias, eu não sei, deve ter outros, nunca pesquisei sobre isso, né? Assim, mais a fundo, mas deve ter outros maiores, menores, né? Tem uma conhecida daqui, minha, que ela falou que ela conhece acho que 5 ou 6 caminhos. Depois eu ia até conversar com ela para ela me explicar melhor. Ela já fez o Caravaggio, né? E mesmo que eu anote tudo no meu caderno, estude, olhe o mapa, né? Veja, eu estou com todos os elementos para fazer meu caminho. Eu tenho um imprevisto. A vida é mudança. A vida é nova cada dia. O caminho está ali. Já modificou alguma coisa. Chove, venta, esfria, não esfria. Passa um bicho na frente, não passa. Eu me desvio, não desvio. Tem muitas inferências, porque são as inferências da vida. Por isso que eu digo, você tem que estudar o máximo que você puder, fazer uma trajetória, então ler textos
que me falam do caminho da espiritualidade, me aparelhar, estar saudável, não vou fazer o caminho doente, estar saudável, fisicamente, emocionalmente disposta, larguei as preocupações para lá, aqueles 10 dias são do meu caminho, mentalmente focada, aí eu faço o caminho do Caravaggio. E com todos os imprevistos. E tendo que tomar atitudes no meio. Então, eu estou dando um exemplinho do que é o caminho da espiritualidade. E o que acontece hoje na rede? Vocês compram informações, curso de espiritualidade. Não tem curso, gente. Espiritualidade é caminho, é prática. Né? Então, vocês começam a comprar de quem não fez. Sim, de quem não fez. De que tem apenas ganhando. Como eu disse, uma commodity. Ganhando. Tem gente que faz site, né? Site, não. Os vídeos, né? Site também. O aplicativo de meditação e não medita. E nunca meditou. Entendeu? E aí, como que isso tem validade? Não é teórico. Né? Então, a carta do louco vai nos mostrar exatamente isso. Ele tem uma trouxinha, e a trouxinha que ele tem são essas coisas que eu estou falando para vocês, as informações de quem fez, de quem alcançou o Caravaggio, Compostela, sei lá, as Pedras do Silêncio, o Alto da Montanha, o Cristo Redentor lá, fez a pé, o caminho lá no Rio de Janeiro. Então, a pessoa que fez, desceu para explicar, ela tem uma série de anotações que você vai guardar na sua mochilinha, que só tem uma trouxinha, e vai largar, soltar o mundo naquela trajetória. Só que um caminho desse, é como eu estou falando, 10 dias, 30 dias, 45 dias, né? E os caminhos da espiritualidade? A sua vida. A sua existência. Tem tempo? Não. Posso chegar rápido, posso demorar mais, posso levar uma vida inteira. Vai depender do seu empenho, da sua saúde, da sua disposição, do seu coração, né? E de você acessar o melhor, né? O melhor estão em livros antigos, são tesouros, gente. Tesouro não fica à mostra. Tesouro não fica largado por aí, né? Eu já paguei preço de ouro para determinados livros. E achei em sebos assim, depois de procurar muitos e muitos dias e horas dentro de sebos para alcançar alguma coisa, né? E por que, né? Nós temos toda essa problemática mental é cada vez pior, né? O que a gente está fazendo para buscar? Por que a gente está buscando essa espiritualidade? O que está nos incomodando? O que nos dá uma sensação de vazio se temos tanta coisa? Temos um menu de comida, de diversão, de possibilidades, infinitas possibilidades, já estão aqui, né? Eu nem sei infinitas possibilidades da lei da atração, lá no cosmo, no acástico, no campo quântico, não. As infinitas possibilidades já estão manifestadas aqui. Para escrever, começa a escrever. O que eu posso fazer? O que eu posso comer só na sua cidade? Isso se você não viajar. E se você viajar, tudo que você pode experimentar. É uma lista, vai ficar um papel imenso. Então, as infinitas possibilidades já estão aqui. E eu tenho que saber escolher, discernir. Então, eu faço o caminho porque eu sinto algo. Se eu não sinto, não vou fazer o caminho por modinha. Aí não. Nem porque a mídia falou que agora todo mundo tem que fazer. Aí você não está fazendo nada. Tá? A Vera é isso. Eu faço o caminho da espiritualidade porque eu sinto vazio, porque eu tenho perguntas que mal sei dizê-las e muito menos respondê-las. E as pessoas começam perguntando aquilo até que já tem resposta. Acho que como a mídia não repete, por unanimidade,
existe uma mídiazinha que até fala, mas não é unânime, não dá ibope, como diz o outro, ou não dá dinheiro, né? Não dá capital. Então a minha pergunta é: que sou eu? Quem sou eu? Ou que, pelo menos, de onde eu vim? A ciência responde? Não. A filosofia responde? Alguma coisa tangencia. A religião, ela te dá uma resposta pronta, mas não satisfaz. E na hora que você vai experimentar aquela resposta, ela já não cabe, principalmente no mundo hoje. Ela tem que responder para mim hoje, século XXI. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Tem continuidade? É com as EQMs e outros fenômenos, todo mundo sabe que tem. Tá, então tem continuidade. Continuidade para onde? E o que é isso? Existe realmente um Deus? Eu tenho que me reportar alguma coisa? E aí as perguntas hoje também transcendem numa materialidade muito grande. Existe extraterrestre? Estamos sozinhos no planeta? Eram os deuses astronautas? Daí as derivações das perguntas para não se responder. Porque tem perguntas e perguntas, e Moria vai falar disso em diversos livros, inclusive nesse que eu trouxe aqui, O Coração, que há perguntas que realmente nascem de dentro para você obter a resposta como substância, e tem a pergunta que é pura dúvida. É para criar confusão, é para conquistar coisa nenhuma e só espalhar de dispersão, distração. Tá? Então, eu faço o caminho de espiritualidade porque eu me sinto no escuro. E estamos aí, ó, cheio de luz, LEDs, luzes, mesmo de noite, tudo iluminado. Você vai nas grandes cidades, nos lugares turísticos, luz, 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 luz. Tanta luz que você até quer um escuro para poder descansar os olhos. Mas é uma luz artificial e falsa. E eu prefiro ficar no escuro, né, de algum lugar, para poder encontrar uma luz interna, porque ilumina mesmo, porque tem luz mesmo. A luz na escuridão. Então, eu quero fazer esse caminho de espiritualidade para saber quem eu sou, o que vim fazer aqui, de onde eu vim. Ah, eu vim de Júpiter, eu vim de Marte. A resposta, gente. O de onde eu vim vai muito mais além. Porque antes de Júpiter, eu vim da onde? Eu não brotei em Júpiter. Mesmo que eu dissesse que a última encarnação eu vim de Júpiter, eu desencarnei, fui lá, fiz algum processo no meu corpo extrafísico, que a astrologia tem, vamos dizer, qual foi a última estação que você esteve, dá para ver até a última, mais ou menos o período que você morreu na última encarnação, né? A astrologia que vai fazendo progressões para trás também pode, se você faz para frente, você faz para trás. Então, isso também não responde. Estou falando de uma alma, de uma origem, uma identidade, ela é mais profunda, de onde eu vim mesmo, que eu estou fazendo, que experiência. Todo mundo sai falando assim, eu estou tendo uma experiência humana, porque ficou lugar comum, gente. Uma experiência como humana, eu sou ou não sou humana? Há quem diga temporariamente humana, porque você é o quê? Humano não é luz também? Humano é só corpo, temporariamente, está confundindo temporariamente física com temporariamente humana. O que eu estou fazendo aqui? Quantas vezes eu já vim aqui? Como dizia uma pessoa que eu conhecia muito tempo atrás, falou: se você tem uma alma milenar, você é burrinha. Achei graça. Não deixa de ter uma lógica, né? Voltei, continuo voltando. Mas será que estou voltando igual? Será que estou aprendendo mais ou desaprendendo? Essa que era a questão. E a pessoa não raciocinou. Então, eu tenho que saber quem eu sou, o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Saber a origem. A origem quer dizer eu pertencer a alguma dessas raças que inventaram agora, porque inventaram, tá? Não tem lugar nenhum.
felino, réptil, dragão, macaco. Qual a diferença entre o Darwin falar que a gente veio do macaco e o outro falar que a gente veio do réptil? Raciocinar um pouco, né, gente? É a mesma coisa. Evolucionismo. E assim, dragão evolui para réptil e depois para ser humano? A minha origem vai ficar sempre sendo réptil? Ou não? Ou felino? Ou siriano? Ou aviário? Então você, uma ave? Depois que eu evoluir, eu vou virar o quê? Uma fênix? Entende? Os felinos são gatos? Não. São leões? Não. São guepardos? Panteras? Então eu tenho uma origem felina e, e um felino virou humano ou um humano virou felino? Entende? Então, isso está muito confuso. Está parecendo muito, sabe, muito circo. Muito, sabe, aquela salada mal feita, tudo embrulhado ali. Não dá para, não passa. Não tem nenhum critério, nenhuma lógica. Porque já se questionou essa questão, né? O homem desceu e virou um primata, ou o primata que está evoluindo, uma parte não evoluiu e outra parte evoluiu. E por que os outros primatas não evoluíram? Por que um orangotango não vira um homem? Agora? O que falta para ele fazer isso? Se o Darwin afirma que nós viemos dos macacos e nos levantamos, por que os outros não estão fazendo isso? Pela lei da alma coletiva, quando um macaco lava batata, outro macaco, todos vão lavar batata, certo? Evolução, alma coletiva. Aí uns evoluíram, os outros ficaram. Cadê a coisa coletiva? Por que não puxou esses primatas todos? Porque não tem, ninguém encontra mais mamute, encontra? Não. Ninguém encontra outros animais pré-históricos, encontra? Não. Evoluiu. Até os pássaros, a questão do bico, né? Ah, porque o bico era assim, depois ficou assim, reto. Não encontra mais o outro. Encontrou como resquício no meio da terra, mas não tem mais. Então, claro que nós não viemos do macaco, e se há alguma semelhança, ou a gente desceu, ou é só parecido. E na época ele nem tinha nada de DNA para provar coisíssima nenhuma, foi tudo especulação. Leiam A Origem das Espécies com olhos críticos daqui de estudo e vocês vão ver que tem textos que são totalmente metafóricos e literários. Tá? Posso trazer para vocês, quando eu começar a playlist de leituras, A Origem das Espécies. Tem coisa ali que chega a ser engraçada, gente. É uma especulação total. Então, eu estou buscando a espiritualidade, eu quero luz, porque eu quero respostas. Respostas de verdade. Que tragam consequência de crescimento para mim, de evolução, de conteúdo. Não aguento mais esse vazio, essa escuridão, essa secura. Eu sou mais do que isso. Por que eu intuo isso? Porque está lá dentro, gente. Ninguém inventou isso. A pessoa que desperta de repente, caramba, que vida é essa que eu estou vivendo? Então é isso. E tem uma coisa que eu perguntei a alguns padres, né? Os pastores até nem sabem muito, os padres que estudam um pouco mais, teologia mais antiga, né? Teologia, filosofia, por que não considera os textos gnósticos? Primeiro dizem que a igreja tem 2000 anos quando não tem. A igreja tem 1600. Fundada em 400 para cá. A igreja. O cristianismo não. Diferente. Igreja e cristianismo são duas coisas diferentes. A mesma coisa o budismo. Tá? Depois que começaram a transformar uma filosofia de quem passou para 21 brahmanes em religião, aí já ficou bem diferente. Isso foi bem depois de Buda, bem depois dos brahmanes saírem falando. Então, quem praticou autenticamente perto do líder, ele tem mais proximidade com aquela verdade. E por que, então, os textos gnósticos tiveram que ser escondidos e foram perseguidos como hereges? A gente já viu no início da nossa aula.
herege diferente. Então, quando se estabeleceu, então, que ia ser assim, 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 para controle do sistema, de quem? Os reis. A igreja estava junto com os reis. Ou seja, os sacerdotes se aliaram ao poder político para propagar alguma coisa, para tirar uma vantagem. E hoje ela está aí, soberana. Mas não consideraram mais os textos gnósticos. Eles foram queimados, eles foram destruídos, e o que sobrou, que foi descoberto agora, ainda continuam dizendo: ah, mas são apócrifos, não foram assinados. Mas qual foi assinado, gente? Qual foi? Aí o que não foi assinado, mas que eles consideraram dizer: Deus inspirou, Deus escreveu. Quando a gente fala que a Bíblia tem um narrador javista, um narrador eloísta e diversos, o que eu estou falando? Estou dizendo que tem várias origens. Aquele texto não foi escrito por Deus, Deus não senta aí, vai, escreve isso, escreve isso. Não tem, gente, não tem. Pode ter até emissários. Mestres, está aqui, ó. Um mestre ditou, e a gente vai lendo, para ver a pureza disso aqui. Vai lendo, vai discernindo. Então, dizer que os textos gnósticos não servem, mas Lucas não foi discípulo, né? Mateus, esse Mateus é atribuído a, então isso não está assinado. E por que esses outros, de Tomé, de o outro Tiago, o Felipe, por quê? Por que não? Por que incomodou? Gente, por que incomodou ao sistema? Essa é a pergunta. Porque podia ser uma Bíblia, um evangelho, não precisava ser 4. Quem inventou essa história? Por que tinha que ser 4? Vocês têm que estudar a história da Bíblia, a história dos arquétipos, estudar essa questão dos números. Eu posso trazer em aulas e tal, em cursos, mas, gente, tem que saber. Porque isso é uma invencionice. E 4 para mim é quaternário. Quaternário é quadrado. Quadrado fixou, pronto. É isso, fixou. Enrijeceu. E todo mundo diz que o triângulo movimenta e que, na verdade, a divindade seria esférica, quer dizer, não tem número. Posso colocar um monte circulando. Então, qual era o objetivo de fazer isso? Usando a linguagem nossa agora. Formatação. Os líderes lá, doutores em filosofia, foi em Roma isso, junto com doutores da literatura hebraica, dos textos hebraicos, né? Os ditos sacerdotes ou rabinos são sacerdotes, outros nem são sacerdotes, são apenas os estudiosos, chegaram à conclusão de montar as coisas dessa maneira, formataram. Para quê? Para reinar, para controlar, para moldar, já disse isso. Dessa formatação, tem lá dentro alguma coisa. Claro, não formataram com um texto qualquer lá de fora. Não foi somente o direito lá, de um direito romano, não. Estava lá a mensagem, mas formatada, né? Então, tinha um objetivo. Quando eu formato, tem um objetivo. Eu dou forma, né? É isso. Então, a religião tem a ver com essa formatação. E aí ela fica mecânica. Os seus rituais são mecânicos, eles não são mais vivenciados. No início, poderiam, como novidade, eram um pouco mais vivenciados, depois começou a ficar mecânico, e outra, vai se tirando, para se adaptar às épocas, a igreja foi tirando, depois outras igrejas, e hoje tá, você vai para a igreja, canta, cumprimenta e tal, faz alguma coisa, a igreja evangélica é muito isso, os protestantes também, não tem, aí lê um pouquinho da palavra e não se estuda, o padre lê, o ajudante lá, um parágrafo, tá bom. E ninguém chega em casa e fala, peraí, deixa eu ver a continuidade daquele parágrafo. Não. É só criança que tem que ir para a escola dominical e estudar o catecismo só para formatar, obedecer e pronto. Então, essa mecanicidade
ela traz o quê? Eu estou fazendo para o outro? Estou fazendo para Deus? Deus precisa que eu faça isso? Ou sou eu que preciso? Estou fazendo pelo outro, pela igreja, para o padre me achar bonzinho, partícipe e tal, né? Por que eu faço? Para ser aprovado? Então, se eu fizer 10 Ave Marias, todo Pai Nosso aqui, quando chegar do outro lado, eu vou apresentar isso? Quando eu trabalhei numa igreja, muito tempo atrás, trabalhei com o Padre Horta da Medalha Milagrosa, ele acreditava que ao morrer ele tinha que ser enterrado com os canudinhos que ele comprou de indulgência. Fiz duas perguntas. Uma, para que o padre precisava de indulgências? Deu exemplo. Tem indulgências sérias ali. Tem quantos dias do purgatório que ele vai ser livre, tal, tal, tal. E a segunda, ele acredita mesmo que quando ele chegar do outro lado, aquele papel já não virou pó e ele vai lá apresentar: aqui estão as minhas indulgências? Eu era nova quando eu perguntei para ele, mas você vai apresentar isso mesmo? Ele falou sim. Eu não discuti, mas fiquei com aquilo na cabeça. Foi que louco. Isso não existe, né? Não tinha sentido. Mas era o que ele acreditava. Então ele comprou, aquilo não é nem porque ele rezou, porque ele fez, ele comprou indulgências. E hoje, se você quiser, você me compra. E vem assinado pelo Papa. Ou bispo, arcebispo, esse negócio todo. Tá? Então tudo isso não tem a ver com religião. Tá? E a gente tem que fazer isso. E o que é a doce revolução que Yogananda fala? É isso, é você ir contra esse sistema, ir contra tudo isso. Mas não é para você sair guerreando, tacando pedra na igreja, no padre. Não, é tudo isso que está em você. Taca a pedra em você, que é mecânico, que está fazendo besteira, que toda hora cai na gula e vai lá e confessa: ai, padre, eu comi demais. Ai, não sei o que, meti o pé na jaca, não sei o que, não sei o que. Aí o padre devia falar assim: minha filha, agora você vai ter que tomar muito remédio, porque você acabou com o teu fígado e tal, tal. No mínimo isso, né? Não adianta perdoar e a pessoa voltar. Entende? Então, autoconhecimento é fundamental para fazer contato. Isto é o início de um caminho da espiritualidade. É colocar o pé no caminho. É o louco, sabe? Vai colocar, ele está com o pezinho levantado e o outro vai entrar no caminho. Tá? Então, eu vou ler aqui um pedacinho do texto do Moria. Que vai ilustrar um pouco isso que eu falei. A dúvida é a destruição da qualidade. A dúvida é o túmulo do coração. Veja, o que é dúvida? Aquela dúvida que eu falei, não é aquela pergunta para saber realmente como é. Eu duvidar do caminho, eu duvidar que existe, eu duvidar, eu perturbar um professor, perturbar uma pessoa que está sendo líder, que conhece, que sabe como é o caminho, e eu ficar duvidando. Não, acho que você não vai chegar. Não, mas por que não? Porque sim. É uma dúvida gratuita, né? A dúvida é o túmulo do coração. A dúvida é o começo da feiura. A dúvida deve ser mencionada em cada conversação, pois sem qualidade, aonde poderemos ir? O que compreenderemos sem o coração? O que poderemos alcançar sem a beleza? Perguntarão. Por que primeiro o infinito, em seguida a hierarquia e só depois o coração? Eu tenho que fazer esse caminho com o coração, mas eu tenho que considerar o infinito, a hierarquia e o coração é que vai me dar, são os três elementos para eu fazer o caminho. Por que não o contrário? Por que não começar com o coração? Pois primeiro a direção, o infinito. Em seguida, a ligação. Eu tenho que estar ligada a uma hierarquia para poder me ajudar. Um guia é uma hierarquia, o mentor é uma hierarquia. Faz parte dessa hierarquia. E só então o meio. Por onde eu vou fazer? Qual o caminho? Pelo coração, pelo sentimento, pela fé, eu acreditei.
fé naquele caminho, porque tem quem fez, está me guiando, que é a hierarquia. É necessário não corromper pela dúvida este meio sagrado, é o coração. Observemos a qualidade do pulso de um homem em dúvida. E também durante um momento de verdadeira aspiração. Ele está falando aqui, ó. Quem sabe de pulso, né, das pulsações aqui, pessoal de acupuntura, trabalha com essa parte, né, de terapia sistêmica, conhece isso. Um pulso de um homem em dúvida é tenso. De um homem que está sendo verdadeiro é suave? Bate diferente? Se a dúvida pode alterar o pulso e as emanações de um homem, como será fisicamente deteriorante sua atuação sobre o sistema nervoso? A energia psíquica é simplesmente devorada pela dúvida. Quanto mais dúvida, menos confiança, mais dúvida, menos capacidade mental para fazer o caminho, menos estabilidade. A dúvida gera o quê? Confusão, mal-estar, terror, pânico, medo. Depois da dúvida, recordemos a própria traição. Pois quem estará mais próximo da dúvida senão o traidor? Palavras de Mestre Moria. Então, eu agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.